Evangelho de Lucas 39 ao 49, diz assim a palavra do Senhor: E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. Diga amém. Verso de número 46. E disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Diga para alguém que está do seu lado: tem muita graça na sua vida. Graças a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará. E desde já, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos abençoe neste mês de dezembro de uma forma muito especial, e que esta primeira mensagem deste último mês venha, Senhor, ser uma palavra de resposta, de ânimo, de vigor, mas acima de tudo de conscientização, que nós possamos aprender como o teu reino trabalha, para que nós não venhamos perder a cabeça nas nossas dificuldades e compreendermos que tudo está andando de acordo com o planejado. Se nós soubermos como o Senhor trabalha, nós saberemos como devemos reagir. Teus caminhos são mais altos do que os nossos, teus pensamentos são mais altos do que os nossos. Tua forma de agir é diferente, mas há um padrão que se estabelece. E normalmente, Senhor, na época mais difícil, o Senhor faz a maior obra. Quando a noite é de muitas lágrimas, o Senhor traz alegria no amanhecer, no raiar do sol. Porque existem, Senhor, princípios que não mudam, e nós pedimos: ajude-nos a entender o que o Senhor está fazendo, para entendermos como devemos reagir, porque tudo está no controle das tuas mãos. Jamais o Senhor perdeu o controle da situação, mas ajude-nos a enxergar que o Senhor está no controle, e nos traga, Senhor, paz, alegria e tranquilidade, em nome de Jesus. E quem pode, diga amém. Amém. Tome o seu assento. Os sinais da graça. Diga para alguém que está do seu lado: os sinais da graça. É isso que eu quero falar com você. Capítulo
que nós lemos é um capítulo que fala de duas mulheres primas em situações semelhantes, mas ao mesmo tempo situações distintas. Ambas estão grávidas, ambas têm um milagre. Isabel é uma mulher idosa, alguns dizem ela ter mais de 60 anos, outros dizem ela ter quase 90 anos. De qualquer forma, ela é uma mulher idosa, é inegável. E ela é uma mulher que, depois de muito sofrendo, de muita frustração por conta das expectativas que não foram conquistadas, ela finalmente tem o seu filho, seu primeiro e único filho, que nós sabemos que é João Batista, que é filho de Isabel, filho de Zacarias, sacerdote, primo de Jesus. E de outro lado nós temos Maria, mãe de Jesus, no qual tem um milagre, porque ela era virgem e ainda virgem concebeu um filho do Espírito. Mas é interessante que a forma como cada uma lida com sua situação é diferente. Quando o anjo Gabriel diz a Maria que ela está grávida, ela não tem dúvida de que Deus a abençoará, porque ela acredita totalmente que Deus é capaz de fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que podemos pedir ou pensar. Ela não tem dúvida de que, mesmo sendo virgem, ela pode conceber. A única questão que ela tem é como que isso se dará. E o anjo diz: a virtude do Espírito descerá sobre ti, e a sombra do Altíssimo te cobrirá. Em outras palavras, fique tranquila, relaxe, e deixe que Deus vai fazer o que Deus disse que vai fazer. Tem horas que Deus fala que vai fazer algo, e tudo que você tem que acreditar é no que Ele diz. Ele diz para você: relaxe e confie, porque eu vou dar um jeito de fazer o que eu disse que vou fazer. Diga para alguém que está do seu lado: Deus vai dar um jeito de fazer o que Ele disse que vai fazer. E pessoas que têm fé não podem ficar querendo detalhes, porque Deus, Ele cuida de todos os detalhes, embora Deus não conte todos os detalhes. Só que Maria, ela, diferente de Zacarias, seu primo, marido da sua prima, ela não questiona, ela recebe uma bênção inesperada, ela não questiona. E Zacarias, versos antes, quando está no templo e vê o anjo aparecendo do lado direito, o anjo diz para ele: Zacarias, não temas, porque as tuas orações foram respondidas, e a sua mulher Isabel terá um filho, e esse filho virá na força de Elias, ele preparará o caminho para aquele que virá depois dele, que é maior do que ele. E é interessante que o anjo começa dizendo, é o mesmo anjo, ele diz: a tua oração foi respondida. Aí a mesma pessoa que ele disse, a tua oração foi respondida, pergunta para ele: mas como que vai acontecer? Se eu sou velho, ela é velha, eu sou estéril, ela já é estéril. E aí Deus fala para ele: porque você duvidou do que eu disse, você vai ficar mudo, e você não vai falar até o dia da criança nascer. Mas não é interessante, irmão, que Deus já chegou falando: vim responder tua oração. E quando a pessoa ouve que Deus veio responder a oração, ela não acredita que Deus está respondendo a oração. Talvez isso não é comum para você, mas em alguma fase da tua vida, Deus respondeu tua oração, e mesmo Ele respondendo a tua oração, você não acreditou que Ele estava respondendo, porque você queria detalhes do que Ele iria fazer. E se você brigar pelos detalhes, Deus vai colocar você numa situação complicada. Sabe, Deus deixou Zacarias mudo por 9 meses. Eu não estou dizendo que Deus vai te deixar mudo, mas eu te garanto,
Quando você tem o hábito de questionar se Deus vai fazer ou não, não pense que Deus vai ficar movido pelo seu questionamento e vai te dar detalhe. Ai meu Deus, eu mesmo, ele está preocupado se eu vou fazer, está querendo saber um detalhe, eu vou dar um detalhe para ele. Meu irmão, não é nem sempre assim. Às vezes alguém disse para você que Deus deu detalhes e acalmou o coração, mas eu vou te falar que na maioria das vezes que eu vejo um crente questionando Deus sobre como Deus vai fazer, Deus deixa algumas coisas acontecerem que é para te ensinar a não duvidar daquilo que Deus já disse de forma clara, de forma nítida que Ele vai fazer. É uma coisa é a gente desobedecer a Deus e ser punido. Outra coisa é a gente questionar Deus na promessa dEle e ser punido. Então esse é um contraponto que a gente quase não prega. Que Deus pode punir você e eu, se a gente ficar questionando se Ele vai fazer ou não. A melhor coisa que você faz, irmão, é entender que o Deus de ontem é o mesmo hoje. E se Ele fez ontem, Ele pode fazer hoje. E não cabe você a querer ver detalhe. Porque, meu irmão, tem coisa na tua vida que Deus fez, que você não viu e não conseguiu explicar os detalhes. Mas você sabe que Deus fez. O mar vermelho Ele abriu, a Bíblia diz que pelo sopro de Deus. Mas me diga o que manteve ele aberto, porque não veio um vento e manteve aberto. Se viesse um vento e mantivesse ele aberto, eu duvido muito que eles teriam condição de poder avançar por conta do vento contra eles. Mas o vento abre, mas a forma como o mar se mantém aberto, ninguém sabe. É um detalhe que ninguém sabe. Todo mundo sabe, ficou aberto. Como? Não dá para explicar. Tem coisa na tua vida que houve, mas se você tentar explicar como houve, não dá para explicar. Como é que você explica, irmão, que você casou, que você comprou, que você adquiriu as coisas que adquiriu, que mesmo sem ter um emprego, teve um filho, e Deus foi trazendo pão de cada dia e não faltou nada? Sabe, eu podia dar tanto detalhe, mas responda para você mesmo, como é que você explica tudo que houve na tua vida? Não dá para explicar. Da mesma forma, como é que você quer que Deus te explique todos os detalhes do que Ele está para fazer na tua vida? Você tem que chegar, meu irmão, numa fase na tua fé, em que você está de boa com a falta de informação. Você não vai ficar preocupado em ter falta de informação. Você sabe, Deus me disse o fim, eu sei que Ele está comigo no início, e não me convém querer brigar para saber o caminho que Ele vai usar no meio. Porque Deus vai dar um jeito de cumprir o que Ele disse que vai fazer. Diga isso para alguém do teu lado, me ajude aí a pregar, irmão. Se essa pessoa tem fé e você tem fé, Deus vai dar um jeito de cumprir o que Ele prometeu, irmão. Vai dormir, não fica preocupado, não fica ansioso. Mas isso que é o curioso, Maria não esperava um filho, Deus deu um filho. Isabel esperava um filho, e ela agora não esperava mais um filho, e Deus deu um filho. Duas mulheres grávidas, no mesmo capítulo, situações diferentes, o mesmo Deus. Quem não esperava recebeu, e teve fé de que iria dar certo. Quem esperava, mas deixou de esperar, e passou a se acostumar com a miséria, quando ouviu a palavra, não acreditou que Deus ia fazer dar certo. Agora olha como é que é diferente o quadro de cada uma delas. Uma é uma jovem, é uma criança. Há quem diga que Maria tinha 15 anos. Outra é uma idosa. Uma conhece Deus há pouco tempo. Outra já caminhou muito com Deus. Uma é noiva de um homem que apenas vai na igreja. A outra é casada com um homem que é pastor na igreja. Ela é casada com um sacerdote, um homem que vive trabalhando. E o marido dela tem dúvida, não consegue acreditar, e ele é um homem de Deus. Ele é um homem que trabalha no ministério. Ele é um homem que não sai da igreja. Ele é um homem que não para de servir. E a outra que nunca serviu, que não tem chamado, que não tem ministério, Deus apenas escolheu ela para ser a mãe do seu filho, essa acreditou. O que eu quero que você entenda é isso. Como é que pode gente que serve a Deus ter menos fé do que gente que serve a Deus? Não serve.
Como é que pode gente que chega na igreja ontem tem mais fé do que gente que já está na igreja há muito tempo? Zacarias é um homem que não sai da igreja. Ele é um homem que está há anos na igreja. Mas tudo leva a crer que ele orou pedindo um filho há muito tempo. E Deus respondeu agora a oração de muito tempo atrás. Porque se ele tivesse feito essa oração agora, ele não teria dificuldade de ter acreditado. E tem oração que você faz e passa tanto tempo e Deus não responde, que quando Deus responde você não acredita. Você fica igual a Zacarias. Mas como que o Senhor vai fazer? Zacarias tem um problema. Ele não entende. E olha que esse é um homem que estuda a palavra. Ô irmão, eu quero que você entenda isso. Esse camarada é um camarada que estuda a Torá. Ele sabe do Deus de Abraão. Ele sabe do Deus de Ana. E agora, o homem que serve o Deus de Abraão não consegue crer que o Deus de Abraão vai fazer por ele o que ele fez por Abraão e vai dar um filho para ele na idade avançada. É a mesma coisa, muita gente que conhece demais informação, mas tem fé de menos. Alguns de vocês é uma vergonha. Você está tanto tempo na igreja e sabe tanto de Deus, e toda vez que Deus diz que vai fazer algo, você dá 10 passos, 20 passos para trás e não acredita. Como é que pode uma pessoa estar tanto tempo andando com Deus e não acreditar? Quando essa pessoa está focada demais no serviço, a ponto de ter deixado o foco da relação. Lembre isso. Não ache que uma pessoa que serve muito é uma pessoa de grande fé. Eu te diria tranquilamente que as pessoas na igreja que eu mais vejo ter a menor fé são as pessoas mais antigas na igreja. Porque você fica tão focado no serviço que você esquece que Deus não abençoa serviço. Deus recompensa serviço. Recompensa é diferente de bênção. Recompensa é você receber o que você fez. Bênção é você receber aquilo que você não precisou fazer para ter. E muita gente está há muito tempo na igreja, servindo tanto a Deus, que deixou de se relacionar com Deus e passou a focar demais no serviço. Irmão, você não tem noção do tanto de gente que prega, e é uma bênção para todo mundo, mas a fé dessa pessoa é pequena. Estuda para pregar, não estuda para viver. Ora para ser usado, não ora para fortalecer sua própria fé. E você não tem que ser obreiro para viver isso. Basta você ser um crente que está tão focado em abençoar sua casa, sua família, que você está tão focado no serviço, em ser bênção, que você não está se alimentando. E fé, ela depende não do quanto você serve a Deus, porque se fé depender do tanto de que você serve a Deus, então quem mais tem anos de igreja, mais fé tem. Fé depende do quanto você ouve a palavra de Deus, porque fé vem pelo ouvir da palavra. E é bem possível que você vai muito na igreja, serve muito, mas serve tanto que não tem tempo para ouvir a palavra. Serve tanto, faz tanta visita, faz tanta oração, que não tem tempo de ter o seu próprio devocional. Eu queria que você respondesse para você mesmo: o nível e o tamanho do teu serviço está do tamanho do teu devocional? Porque do que adianta você se matar de orar pela tua família, de evangelizar as pessoas, de trabalhar na igreja, se o nível de relacionamento que você tem com Deus está menor? Eu fico pensando se não é possível que a igreja parou de crescer porque tem muito mais gente cuidando da obra, a ponto de se esquecer do Senhor da obra. E como que você pode ser uma bênção para alguém se você não é uma bênção para você mesmo? Como que você pode ser uma pessoa que faz campanha para que Deus mude toda a sua família, toda a sua casa, e quando você tem que ter fé para a sua situação, você não consegue ter fé sobre a sua própria situação?
Como que pode um homem de Deus, que está há anos na igreja, ter dificuldade de crer? Ana é uma mulher de meia idade. Ana não teve dificuldade de acreditar num filho. Ana tentou por muito tempo um filho e não teve, mas ainda continuou tendo fé. Ana é uma mulher de meia idade, Maria é uma mulher jovem, Zacarias é um homem velho. Ana e Maria nunca serviram no templo, não sabiam metade da Bíblia igual Zacarias sabia. E quem mais sabia de Bíblia, o mais idoso, o mais velho, quando Deus falou, vou fazer, ele falou, mas como? Isso já te prova, irmão, que se você acha que ter teologia te faz ser um gigante na fé, você está redondamente enganado. Deus não vai te abençoar baseado no quanto você estuda, é baseado no quanto você aplica. Então você tem que mudar a tua cabeça e entender, não é estudar, é estudar e aplicar. Porque como que pode eu saber que eu sirvo Deus de Abraão e não acreditar que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e Ele pode fazer por mim o que Ele fez por eles? Pergunta que eu te faço: se você crê que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, por que você tem dificuldade em acreditar que Ele vai criar um caminho no meio da tua situação, se Ele criou um caminho no meio do mar? Ele não criou um caminho no meio do mar? Ele não criou um caminho no meio do rio? Ele não derrubou as muralhas? Ele não trouxe corvos com alimento? Ele não trouxe viúva com alimento? Por que você tem dificuldade em entender que o mesmo Deus que fez isso antes pode fazer a mesma coisa agora? É porque a gente está numa fase, irmão, onde a gente está tão viciado em suprassumo, que a gente perde a noção das coisas básicas. Eu estava ouvindo esses dias um chefe fantástico, maravilhoso, camarada é cheio de estrela Michelin, e perguntaram para ele, o que você mais gosta? Ele falou, nada é melhor do que um prato simples bem feito. Sabe, irmão, nada é melhor do que você às vezes lembrar de coisas simples, mas que você tem muita fé nessa simplicidade. Você não tem que saber muito grego, muito hebraico, mas se você entende que é o mesmo Deus, você tem tranquilidade em olhar para a promessa, olhar para o problema e falar, eu estou de boa com o que está acontecendo, porque o Deus que fez a promessa vai dar um jeito nesse meu problema. Ele vai dar um jeito de resolver o que está bagunçado, Ele vai dar um jeito de abrir o que está fechado, Ele vai dar um jeito de trazer o que está faltando, Ele vai dar um jeito de levantar o que está caído. Eu só não tenho que ficar preocupado demais. Ele dá um jeito. Deus diz, rapaz, porque você duvidou do que eu falei, tu não vai abrir a boca e não vai falar nada até teu filho nascer. Quando João Batista nasce, exatamente no oitavo dia, o bebê era levado para ser circuncidado, cortar o prepúcio, cortar o excesso de carne. Quando ele leva o seu filho para cortar o excesso da carne, é nesse dia, não é 8 dias atrás, é nesse dia que Deus abre a boca dele e ele fala, o nome é João. Isso é profético, porque tem duas coisas que Deus quer que você entenda. Primeira coisa, Deus não vai falar com você enquanto você não cortar o excesso. Porque Zacarias, para o povo, ele é representante de Deus. Quem olha para Zacarias sabe, eu estou vendo a imagem de Deus, porque ele é o homem de Deus. Por 9 meses alguém veio para ele pedindo uma palavra de Deus, e por 9 meses ele não deu nenhuma palavra de Deus, porque ele estava calado. E ele só voltou a falar no dia em que a carne foi cortada. E Deus, irmão, às vezes para de falar enquanto você não cortar o excesso. Corta o excesso, corta o que tiver que cortar. Quem tiver que ir, deixa aí. O que tiver que mudar, muda. Mas lembre, se Deus está um bom tempo sem falar com você diretamente, é porque talvez tenha um excesso aí de carne que tem que cortar e não cortou. Segunda coisa que você tem que aprender, Deus não restaura enquanto alguma coisa não for embora. Deus falou, eu não te deixo falar até a carne ir embora. Mas meu Deus da glória, o menino nasceu 8 dias antes, ele só voltou a falar 8 dias depois.
Tem coisa que se você não deixar embora, Deus não traz o que foi embora. O que tem que ir embora da tua vida para Deus trazer o que foi embora? O que tem que ir embora para Deus restaurar a tua vida em Ares? Se você entende que Deus te prometeu trazer restauração sobre qualquer área da tua vida e a restauração está demorando, dá uma olhadinha. Se você não soltar o que tem que ir embora, Deus não vai trazer de volta o que Ele disse que vai trazer de volta. Agora, sabe o que é interessante? Deus esperou ele cortar, não foi a carne dele, porque a carne dele já era cortada. Oh meu Deus, fica comigo, irmão. Deus falou, eu quero que corte a carne do menino, eu vou esperar você cortar a carne do que saiu de você, do teu projeto. Deus às vezes espera a gente cortar a carne do nosso projeto, do que saiu da gente. Às vezes você fez algo e tem que ter uns cortes, tem que ter algumas mudanças no que você fez. Ô irmão, quem tem ouvido os ouços que o Espírito diz à igreja. E enquanto você não fizer alguns cortes naquilo que saiu de você, como é que Deus vai falar de novo com você? Deus te deu uma ideia, Deus te deu um projeto, Deus te deu uma ordem, e você foi além da conta. E Deus está falando, se você cortar algumas coisas eu falo, se você cortar algumas coisas eu trago de volta, mas isso não é o que eu quero falar. O que eu quero falar com você é sobre os sinais da graça. Porque Maria é uma mulher que ela ouve Deus dizer para ela, você é agraciada, você é uma mulher escolhida. E a mulher que ouve isso, dias depois, tem que enfrentar o noivo que não acredita que a gravidez dela é do Espírito. A Bíblia diz que José procurou se divorciar dela no sigilo, porque o noivado na época era já o casamento. Então essa mulher agora está vendo o noivado dela em risco, tem que cancelar buffet, tem que cancelar festa. Você lembra, era 7 dias de festa, graças a Deus mudou, né, irmão? O noivo trabalhava um ano inteiro para pagar 7 dias de festa para os convidados. Eram 7 dias de festa, se não chegasse ao 7º dia, não era concluído, não era materializado, selado o casamento. Então ela tem que sair cancelando tudo, cancela buffet, cancela tudo, por quê? Porque Deus falou que vai me dar um filho, e eu vou ter que ir para algum lugar, não vai dar tempo, o que eu planejei, sabe, tem um ditado que diz assim, quer fazer Deus rir? Faça planos. Você faz plano, Deus fala, tá bom, você acha que eu vou deixar esse plano desse jeito? Deus é especialista em mudar plano, irmão. Você quer fazer Deus rir? Faz plano. Quando você faz plano, Deus rir, fala, você acha mesmo que eu vou deixar tudo isso desse jeito? Eu até posso deixar 90%, mas um pouquinho eu vou bagunçar. Por quê? Porque eu quero te forjar no meio de um plano alterado, a ter fé e entender que eu posso ter mudado o plano, mas eu não mudo promessa. Meu Deus, eu mudo o plano, mas eu não mudo promessa. Eu mudo o caminho que vai te levar para lá, mas eu não mudei o que eu disse que eu vou te levar para lá. Ô irmão, isso aqui já era para você ter dado um glória, porque alguém está preocupado, porque Deus parece que mudou o plano, mas embora Deus mude o plano, Deus não muda a promessa. Se Deus diz que vai te levar para lá, fica em paz, Ele vai te levar de um outro jeito, mas Ele vai dar um jeito. Para mim começar a pregar, irmão, sacode alguém que está do teu lado, diga assim, Deus mudou o plano, mas Deus não mudou a promessa, irmão. Vai dormir em paz, vai dormir em paz. Essa é a questão. Como é que você diz para mim que eu sou agraciado, ou seja, que eu tenho a tua graça? Detalhe, deixa eu te falar uma coisa, todo mundo que tem Cristo na sua vida, todo mundo que recebe Jesus como seu Salvador tem graça, porque Jesus é a própria graça, mas existem níveis de graça, então eu não estou falando de ser agraciado no sentido de ser crente, eu estou falando de ser agraciado no sentido que você sabe, Deus deu algo para mim que é fora do normal, uma unção fora do normal, uma força fora do normal. Então Deus entra e fala para ela, salve agraciada, mulher, tu é agraciada, tu vai gerar um filho, é o meu filho. Aí essa mulher agora, ela tem que cancelar tudo, ela além de cancelar tudo, tem quase o casamento dela perdido, ela não é apoiada pelo marido, pelo noivo, o noivo não acredita que ela não traiu ele, e como se não bastasse, ela está grávida do Filho de Deus, e ela não tem lugar para dar luz ao Filho de Deus, ela carrega um projeto que não é dela, é um projeto que é de Deus, e coisa ruim, irmão, é você ver que você está carregando um projeto de Deus,
E nenhuma porta se abre para você dar luz ao projeto de Deus. Oh meu Deus, estou pregando, ok. Você está carregando um projeto de Deus, mas você procura na primeira hospedaria, tem lugar? Não tem. Tem lugar? Não tem. Tem lugar? Não tem. Onde que a gente vai dar luz ao projeto de Deus? Onde que Deus vai abrir porta para mim fazer o que Ele mandou eu fazer? E ainda assim Deus diz que eu sou agraciado, que eu sou abençoado. A raiva é que eu ouvi que eu sou abençoado, e agora que eu não estou me sentindo abençoado, eu fico perguntando, por que Ele falou uma coisa que eu não me sinto? Por que Ele falou que eu sou, eu não me sinto que sou, mas eu sei no fundo que eu sou, porque se eu não fosse eu não estaria carregando. Mas há uma diferença, irmão, ser abençoado é ser meio bipolar, porque você sabe que você é, mas você não sente que você é. Ela olha para a barriga e sabe, é Deus, mas a carne diz, mas se fosse Deus você achava um lugar para deitar, mas se fosse Deus você achava um lugar para descansar, mas se fosse Deus o dinheiro já tinha vindo. E esse é o paradoxo da bênção, quando você sabe que é abençoado, mas não sente que é abençoado, e você fica, e aí? Por que o Senhor falou para mim? Eu preferia não ter ouvido a promessa, do que ter ouvido a promessa e estar sofrendo agora. Porque quando eu olho para o que eu estou vivendo, e lembro que o Senhor falou, eu fico comparando o que o Senhor falou com o que eu estou vivendo, e eu estou sofrendo. Mas Deus não te fez promessa para você sofrer, porque Deus quer que você entenda o seguinte, você está passando por algo, mas você não é o seu momento. Diz aí para alguém que está do seu lado, você não é o seu momento. Quando Maria não recebeu a promessa, antes dela receber a promessa, veja a ordem, o anjo veio e disse, salve agraciada. Ele já disse, você é abençoada. Depois ele fez a promessa, depois ele começou a cumprir a promessa. Ele disse quem ela era, fez a promessa, começou a cumprir, salve agraciada, você vai gerar um filho. Aí quando ele saiu, começou a nascer, começou a germinar. Primeiro Deus fala quem você é, aí depois Deus promete algo para você, aí depois Deus começa a trabalhar no que Ele prometeu. E o pior, quando Ele está trabalhando e você está perto de viver o que Ele prometeu, você não consegue se enxergar sendo aquilo que Ele falou que você era. Aí você volta a estar casado e fala, peraí, está confuso, está difícil andar com o Senhor, porque o Senhor fala que eu sou uma coisa, aí eu não me sinto que eu sou, e eu ainda assim vejo o sinal do Senhor na minha vida, mas o sinal é tão pequeno, que eu não consigo acreditar mesmo. E é difícil porque ninguém entende isso até eu falar. Porque essa fase a gente passa e ela é tão confusa que a gente fala, eu estou perdido, irmão, nem eu estou entendendo a minha vida. Está dando tudo certo de um lado, está dando tudo errado de outro. O projeto está crescendo, mas tem tanta coisa enrolada. Tem gente não me apoiando, tem porta fechada, teve cancelamento, mudança de projeto, e eu não estou entendendo nada. Ninguém disse para ela, pense nisso. Ela está no jumento, no sol da Palestina. Ela está andando, buscando com José um lugar para dar luz. Eu estou indo mais à frente do capítulo que a gente leu, mas eu tenho que ir para voltar. Então ela está andando, procurando um lugar para dar luz, e ela não acha. Ela não acha. Nesse momento, ela está com contração, ela está sofrendo as dores que toda mulher sofre, e não tem um anjo para dizer para ela, ô Maria, tu é agraciada, fique em paz, vai dar certo. Não, fique em paz, não vai parir antes da hora, não vai parir aqui, você vai parir confortável, não vai ser lá essas coisas, mas vai ter o suficiente para descansar. Nenhum anjo disse isso. Na hora da prova, Deus não mandou ninguém para falar nada. Na hora da prova, Deus não mandou uma pessoa para dizer. Deus mandou te dizer, mulher, para tu não ficar preocupada que uma porta vai se abrir. Ninguém falou. Só que antes da prova Deus falou. Deus, irmão, Deus é um ser interessante. Deus fala antes da prova e na hora da prova ele fica calado. Antes da prova ele fala, fique em paz, eu sou contigo, salve a agraciada. Na hora da prova você fala, ai, vai estar doendo. E Deus não fala nada. Por que Deus não fala na prova, ele fala antes da prova? Porque Deus quer que você entenda que o justo ele viverá pela fé. Se ele viverá pela fé, fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra, não é das palavras, é da palavra. Significa que uma só palavra de Deus é suficiente para me dar força, para mim fazer as coisas continuarem andando para frente.
quando eu quero parar e desistir de tudo. Eu no teu lugar, eu tinha dado um glória a Deus mais alto. Uma só palavra de Deus lá atrás é suficiente para me dar força agora, para mim continuar avançando e entender: eu não me sinto, mas eu sou. Eu não me vejo, mas eu sou. Eu não estou percebendo mudança, mas eu sou. Olha para alguém que está do seu lado, me ajuda a pregar. Diga profeticamente: você não é o seu momento, você é a sua promessa. Você não é o seu momento, você é a tua promessa. Teu momento diz é porta fechada, a tua promessa diz, mas Deus vai te trazer porta aberta. Teu momento diz, está todo mundo dizendo não, mas a promessa diz, você vai ter a oportunidade, vai atravessar a porta e vai dar tudo certo. A Deus da glória. Eu no teu lugar, eu tinha dado um berro, irmão, porque você tem que entender que uma só palavra de Deus é suficiente, e Deus não está falando mais, porque Ele está te ensinando a confiar na única palavra que Ele te deu. Ele te deu uma só palavra, Ele não tem que refazer promessa. Para de falar: Deus, fala comigo de novo. Eu já falei, uma só vez eu já falei. Eu disse haja luz uma vez e houve luz. Eu não tive que dizer haja luz duas vezes. E se eu disse para você que você é agraciado, que você é escolhido, que eu te chamei, que eu te honrei, que eu te ungi e eu vou te usar, não deixe o seu momento te parar. Olha para o teu momento e diga: momento, você não sou eu e eu não sou você, eu sou a minha promessa, e daqui a pouco uma porta vai se abrir, daqui a pouco Deus vai dar. E eis a questão, a gente começa a se perguntar: tudo bem, Deus, eu até entendo, mas só me responda uma coisa: por que o Senhor me deu esse problema, se o Senhor me deu uma promessa tão grande? É porque quanto maior a promessa, maior o problema, né? Alguém aqui deu luz de parto natural a uma criança com 4 quilos? Ninguém, né? O marido que teve a esposa, que Deus sabe o estrago que ele fez e a dor que fez, porque quanto maior é normal. Deus não pode quebrar esse ciclo, e você tem que entender que Deus colocou você para suportar isso, porque dentre tantas pessoas que Ele tinha para fazer essa promessa, Ele sabia: fulano na hora do fogo vai embora, fulano na hora do aperto vai embora, mas você não. Você na hora do aperto vai até gritar, mas antes de você abandonar, você vai vir na minha presença e vai falar: Senhor, me dá graça, me dá sabedoria, me dá força. E é por isso, Deus está dizendo para alguém, é por isso que eu prometi isso para você, não porque você é melhor do que os outros, mas porque eu olhei o teu coração, e eu vi que na hora do fogo ardente, você ia vir correndo para mim. E se eu tivesse dado isso para outro, na hora do fogo ardente, o outro ia sair correndo, ia desistir, ia dar um tiro na cabeça, ele ia pedir o divórcio, ele ia pedir as contas, ele ia se mudar do país, ia fugir. E eu não chamo fujão, eu chamo gente que tem unção, e eu desço unção em quem é dependente de mim. E se eu vi que uma moça de 15 anos é dependente de mim, se eu vi que uma moça de 15 anos, na hora da dor e na hora do não após não, vai ficar firme na minha palavra e vai pedir para mim fortalecer ela, eu vou usar uma moça de 15 anos, porque uma coisa é fato: Deus não usa quem tem idade, Deus usa quem tem tamanho. E quanto menor você for, mais Deus te usa. Quanto mais dependente você for, é por isso que não adianta ficar com raiva de gente que chegou na igreja há 1 ano e está sendo mais usado do que gente que está há 10 anos, porque Deus usa gente que na hora da dor corre para Ele e fala: Deus, está doendo, está difícil, mas se o Senhor me deu, o Senhor vai dar um jeito, então me fortalece, me dá a tua graça, porque a tua palavra diz que o operar do Deus, quem impedirá? E se o Senhor estiver do meu lado, não tem dor, não tem não, que me faça Meu Deus da glória. Então Deus, e
Então Deus ele olha e ele fala, eu quero que você entenda isso de Deus. Deus ele olha e ele fala, você eu não posso, você eu não posso, você não posso, você eu posso, porque eu esquadrinho o coração do homem. Eu sei quem é que na hora do aperto vai correr para mim, quem é que vai fugir. E eu não posso te dar algo grande se eu não vejo no teu coração dependência de mim. Porque quem quer coisa grande tem que ter um relacionamento de dependência grande. Porque na hora de você dar luz ao que eu te prometi, vai doer muito. Mas se eu ver que você continua clamando para mim, crendo que eu sou suficiente, por isso que eu não dei para Isabel, porque Isabel já está chorando, achando que morreu. Por isso que eu não dei para o mais velho, porque a mais velha já está lá entrando em pânico, achando que morreu. Eu vou dar, é para mais novinha mesmo, não tem problema. Por quê? Porque eu tenho o hábito de mostrar que eu valorizo o que ninguém valoriza. Alguns valorizam tempo comigo, eu valorizo é dependência. Alguns valorizam, olha quantos anos eu estou na igreja, eu valorizo dependência. Mas eu quero te falar 5 coisas bem rápidas. Tudo isso eu estou te dizendo porque graça nem sempre parece graciosa. Quando você tem de Deus graça, não parece. Sabe, eu não sei quem aqui já conseguiu se lembrar do que era dor de crescimento. Eu não lembro de dor de crescimento. Eu fui lembrar que existe dor de crescimento com os meus filhos. Crescendo, eles acordam de dias, certos dias, certas noites com dor na perna, dificuldade para andar, sabe? E aí a gente pensa que tem algo errado e não tem, está tudo normal, é dor de crescimento. Porque a gente esquece que crescimento nem sempre parece crescimento. E crescimento às vezes dói. Quando você vai plantar lá, quem aqui nunca, quando plantou o feijãozinho, e ninguém te explicou como é que o feijãozinho brotava, se não achou que o feijãozinho estava morrendo? Porque você falava, está esquisito. Olha como é que está agora, estava tudo bonitinho, agora já está todo, e agora, tem alguma coisa de errado? Não tem, está normal. É porque esses sinais estão dizendo que está crescendo. Eu quero que você ouça com atenção 5 coisas que você tem que ouvir como a primeira mensagem do último mês. Se você não souber identificar se você tem graça ou não, você vai morrer, rapidinho. Porque nem sempre graça se parece graciosa. E você tem que aprender a identificar os sinais da graça. Como é que eu sei que de fato eu fui escolhido por Deus? Como é que eu posso ter paz no coração de que foi Deus quem falou comigo? Primeira coisa que eu quero que você entenda é isso. Diga para alguém que está do seu lado, me ajude aí. O escolhido é usado, mesmo cansado. Maria está grávida, ok. Mulher grávida cansa fácil. E a Bíblia diz, e Maria foi correndo para a casa de Isabel, sua prima. Ela foi correndo e ela sobe um caminho que são nas montanhas da Judeia. Dependendo de onde Isabel morava, era 3 dias de viagem ou 5. Era 90 até 130 quilômetros de distância. Dependendo de onde ela morava, Maria ter levado 3 ou 5 dias andando. E a Bíblia diz, ela foi com pressa. Ela foi com pressa. Ela foi rápido. E se tem uma coisa que mulher grávida não pode fazer, é ter esforço. Ficar subindo escada, andar rápido, isso é perigosíssimo. Você põe em risco o teu bebê, você põe em risco tudo que você está gerando. Mas uma vez que você é escolhido por Deus, você entende que a velocidade te traz risco, mas você não corre risco de perder. Na perspectiva comum, fazer o que você está fazendo é arriscado, mas quem foi escolhido por Deus, o risco não te traz nenhum risco. Oh meu Deus, na perspectiva de Deus, se eu te chamei,
e tu tem que fazer o que é arriscado, pode fazer, pode correr. Outras perderiam, outras sofreriam risco, mas eu protejo o que é meu. Eu protejo o que é meu e eu garanto que mesmo que esteja muito rápido, tu não vai perder. Porque o primeiro sinal de que tu tem graça é que eu estou acelerando o teu passo e tu tem medo de perder, mas fique em paz, porque nada que eu te dei será perdido, tudo vai ficar, porque o escolhido, ele corre risco. O escolhido, abençoado, graça, ele corre, mas o risco que ele corre é risco para os outros. Para ele, irmão, pare e pense nisso comigo. Alguns de vocês tomaram decisões em alguma fase da sua vida que te fez cometer um grande risco. Alguém falou: rapaz, você está arriscando demais. E você até sabia: eu estou arriscando demais. Só que era risco para quem não tinha promessa. Para quem tem a promessa, o risco nunca ofereceu perigo. Para quem tem promessa, você sabe: eu vou correr, eu vou acelerar, eu vou. Meu Deus, Deus vai guardar. Ela chega cansada, suada, fedendo. Ela foi depressa. Eu não acredito que ela foi depressa porque ela queria compartilhar alegria. Não. Porque se ela quisesse compartilhar alegria, porque o anjo falou para ela: olha, inclusive tua prima está grávida, hein? Estou aqui te falando e tua prima está grávida. Se ela quisesse ser recebida, ela tinha mandado um aviso: estou indo. Quando ela chegou, Isabel falou: nossa, mas o que eu mereço aqui? A tua honra? A mãe do Filho de Deus? Ela não vai para lá porque, eu vou lá falar o que Deus... Não. Ela vai para lá movida por Deus. Ela sente algo e ela fala: eu tenho que ir para lá rápido. Eu não sei o que é, mas eu tenho que ir para lá rápido. Sabe, a Bíblia diz: o bebê pula quando ela chega. O bebê pula no ventre de Isabel. Flávio José vai dizer isso, que aos 6 meses de gestação, João Batista para de se mexer. E Isabel entra em pânico. O historiador diz isso. Ela entra em pânico porque ela pensa: morreu, acho que morreu. Então Maria não sabe que ela está indo para lá resolver o problema de alguém que está achando que o que Deus deu está morrendo e não vai dar mais certo, porque começou a dar certo, agora parece que não está dando mais. Só que vamos lá, Isabel tem um problema: o medo de ter perdido o filho. Maria tem quantos problemas? Ela tem que dizer para todo mundo que ela não é sem vergonha, que ela não traiu. Ela teve que cancelar o buffet, ela depois teve que achar um lugar, teve que aguentar a dor. Uma mulher com 3 problemas está indo resolver o problema de uma mulher que só tem um. A gente espera que quem tem um vai ajudar quem tem 3. Mas quem é escolhido, mesmo cansado, ele é usado. E não é interessante que quando você está cheio de problema, é problema aqui, é problema aqui, é problema aqui, é problema aqui, vem alguém com um probleminha só, mas é um probleminha grande, aí você vai abençoar essa pessoa e te ajudar, porque você não entende que ajudando essa pessoa, você está se ajudando. Ajudando essa pessoa, você está se ajudando. Antes de você dizer, por que quando eu mais preciso ter paz e descanso, mais gente me procura? Porque Deus está te ensinando. Esse é o sinal de que eu te escolhi. Esse é o sinal da minha graça na tua vida. Você quer saber como é que eu sou na tua vida? Quando você estiver querendo falar, agora eu preciso de uma pausa, é quando o telefone vai tocar. Porque eu estou te ensinando a ser dependente de mim. Eu estou te ensinando a entender que você não é movido pela tua força física, mas pela tua força espiritual. E não é interessante que depois que ela é usada por Deus, e Isabel fala, quando você falou oi para mim lá fora, o bebê pulou aqui dentro. E quando Maria ouve isso, ela fala, oh meu Deus, obrigado, obrigado. Leu o que a gente leu. O Senhor acabou de resolver o problema, não foi meu,
foi dessa pequena. Obrigado, porque mesmo cansada, o Senhor está me usando. Eu queria saber se você consegue agradecer a Deus, porque mesmo cansado, Ele está te usando. Você consegue agradecer a Deus e dizer: Senhor, obrigado, porque mesmo no meu limite, o Senhor está me usando. Mesmo com muito mais problema do que os outros, o Senhor está me conseguindo. O Senhor está conseguindo me usar, o Senhor está fazendo a unção fluir. Você nunca poderá dar luz à tua promessa sem você entender o quão forte você é antes. Ela não pode dar luz à promessa enquanto ela não entendeu. Eu vou te provar que cansada, depois de tanto correr, exausta, eu posso te fazer ser usada como você jamais esperava. Sabe, gente escolhida canta. Se você ler na tradução correta, isso aqui foi um cântico, porque gente escolhida aprende a cantar. Mas gente escolhida canta pelo quê? Gente escolhida não canta pelo que Deus fez por ele, porque qualquer um consegue cantar e agradecer a Deus quando Deus faz algo para você. Mas só quem de fato é muito escolhido por Deus, quem foi chamado para uma grande coisa, consegue cantar e agradecer a Deus, não porque Ele fez algo por você, mas porque Ele fez algo através de você. Porque, irmão, desculpa, mas coisa que falta é a gente ver na igreja gente que consegue dar graças a Deus, porque a situação dele não mudou, mas ele consegue estar abençoando e mudando a vida de muita gente. Porque toda vez que você entende que se a tua situação não mudou, mas você mudou a situação de alguém, você tem paz do coração para saber: se eu fui bênção para alguém, Deus vai levantar alguém para ser bênção para mim. Então, obrigado, porque eu estou cansado, mas eu fui bênção para alguém. E se eu fui bênção para alguém cansado, Deus vai usar alguém para ser bênção para mim quando eu estiver cansado. Agora eu quero saber quem dá glória a Deus agora, quem consegue dar aleluia, porque é fácil você dar glória a Deus e falar: Deus, obrigado, porque em 2023 o Senhor fez isso por mim, fez isso por mim. A pergunta é: você consegue parar de ser reclamão e falar obrigado, porque o Senhor não mudou muita coisa, mas o Senhor me usou para mudar muita coisa. E isso me faz entender que se eu fui usado para alguém, o Senhor vai usar alguém para me abençoar. Quem crê nisso, levanta a mão e dá glória, dá aleluia, fala em língua estranha, mas não deixe o diabo dominar teu coração. Diga para ele: se Deus me usou para alguém, Ele vai usar alguém para mim. Eu não vou deixar de semear, eu não vou deixar de plantar. Mesmo cansado eu vou ajudar, mesmo cansado eu vou pregar, porque uma vez que você é escolhido, um dos sinais é que Deus não diminui a demanda, Deus aumenta a demanda. Deus não alivia o cansaço, mas Deus faz fluir uma unção sobrenatural, do qual você está cansado, correu o dia inteiro, correu a noite inteira, mas ainda assim você consegue fazer coisas mortas pularem, consegue trazer vida, porque meu Deus, está agora. Vamos terminar. Ela sobe correndo. Aliás, pausa. Ela está cansada porque ela subiu, não porque ela desceu. Ela subiu as montanhas da Judeia. Ela está cansada, suando, porque ela subiu. Aprenda a diferenciar cansaço de estresse. Cansaço é o esgotamento de quem se move. Estresse é o esgotamento de quem está paralisado. Não diga que você está estressado se você vê que a tua vida está avançando. Você não está estressado, você está cansado. Você não está estressado, você está cansado. Estresse só Deus resolve. Cansaço, umas férias, uns dias tranquilos te arranca. Então, próxima vez que o diabo quiser dizer para você que você está morrendo, diga para ele: morrendo não,
Eu estou vendo que as coisas estão avançando. A cada dia que eu trabalho, as coisas avançam mais. Mas vamos encerrar a mensagem, vamos encerrar. Quando ela chega, ela canta, ela agradece a Deus. Ninguém fala sobre o canto dela. A gente fala do canto de Ana, e quando fala do canto de Maria, não fala a razão. Ela canta porque ela percebeu que cansada Deus usou ela. Ela percebe que cansada Deus fez algo. E é interessante que, da perspectiva de Isabel está em casa, trancada. Olha que interessante, vamos pegar detalhes do texto. A Bíblia diz, está no texto, que por 5 meses Isabel se trancou e não falou para ninguém que estava grávida. No 6º mês, Flávio Josefo disse que o bebê para de se mover. Se ela ficou por 5 meses isolada, quer dizer que no 6º mês, quando a barriga cresceu, ela saiu de casa. Ela fez o que toda mulher que já perdeu criança faz. Não vou contar que estou grávida, vou esperar crescer. Quando crescer eu saio de casa. Por quê? Porque é ruim você falar que está grávida, que Deus está fazendo algo, e aí depois alguém vê que você perdeu e fala, eu falei que ia dar errado. Então a gente espera, a gente fala, não vou contar nada, vou ficar caladinho e vamos segurar. Quando tiver grandinho, não corre mais risco. Então, maravilha. Então quando ela sai, gente, a Bíblia dá detalhes, todo detalhe é importante. Ela fica 5 meses em casa, isolada. No 6º mês, e não é interessante, irmão, que a gente normalmente fica sem contar o que está acontecendo na nossa vida, ou o que Deus está fazendo, por muito tempo. E enquanto a gente não conta, vai tudo dando certo. Quando a gente abre a boca para contar o que está acontecendo, começa tudo errado. 5 meses, tudo dando certo. 6º mês, estou grávida. Não mexe mais. Não é interessante? Eu não vou te dizer que você tem que ficar em silêncio até o fim, mas na verdade existem coisas que você tem que fazer silêncio até o fim. Jesus disse que Maria e José deveriam fugir para o Egito e por 2 anos ficar lá com Jesus. Você tem que proteger algumas coisas enquanto ainda estão na fase de desenvolvimento. Você tem que calar a tua boca e não abrir a boca para contar o que você está fazendo até a hora de nascer. Mas havia um propósito divino nisso, porque você sabe, João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. Ele foi o único homem cheio do Espírito Santo antes do dia de Pentecostes. A questão é essa. Isabel está chorando em casa pensando, eu perdi. Só que quando você tem a graça de Deus, você sempre é surpreendido. A gente para de falar de surpresa. E Deus é um Deus de surpresa. A gente parou de falar no Deus que faz tudo de imediato. Ou a gente parou de crer no Deus do imediato. Será que você de fato está esperando tantas coisas ruins virem do nada, a ponto de ter perdido a fé de que do nada também coisas boas podem vir? Eu recebi uma notícia esses dias no gabinete. O primeiro me deu uma notícia que eu fiquei assim, não, sério, irmão, peraí. A gente não está acostumado a receber coisas do rápido, não está. E isso me ensina que toda vez que eu estou mais na expectativa de problema do que de vitória, quer dizer que eu não perdi isso aqui, eu perdi eu mesmo. Eu não perdi o projeto, eu me perdi. Porque o projeto é de Deus, a promessa é de Deus, mas eu perdi a fé de que Deus é o Deus do imediato. Eu já estou acabando, mas eu quero que você guarde isso. Se você está mais na expectativa de que do nada vai vir uma ligação ruim e vai dar tudo errado e tudo vai buraco abaixo, você tem que arrancar isso do teu coração ainda esse ano. Porque Deus quer que você entenda que um dos sinais de que você tem graça é que quem tem graça é sempre surpreendido. E você tem que pôr para fora esse excesso de medo, de ansiedade, de achar que qualquer hora o telefone vai tocar, o e-mail vai chegar, a notícia vai vir, e aí você vai descobrir que tudo aquilo que você temia deu errado. Não sei para quem é essa palavra, mas pega isso em nome de Jesus.
Ou você arranca isso do teu coração, ou isso vai arrancar você da felicidade que Deus quer te dar, porque a Bíblia diz que aqueles que semeiam com lágrimas colhem com alegria. Quer dizer que a minha colheita vem quando eu estiver alegre, não quando eu estiver triste. Mas eu não posso ficar alegre se eu estou num modo de medo, de pânico, no qual eu fico todo dia acordando pensando: o que vai acontecer? Meu Deus, o que vai acontecer? Que telefone vai tocar? Ponha isso para fora da tua vida em nome de... Isso é um demônio, isso é um demônio, isso é um demônio, isso não é problema, isso se chama demônio. Isso é um espírito de perturbação que arranca a tua paz, que te faz entender que se tudo deu errado até agora, vai piorar e vai vir coisas piores do nada. Mas eis a palavra, Satanás, Deus ainda é o Deus do de repente, e quem tem a graça sempre é surpreendido. Olha para alguém do teu lado e profetiza para essa pessoa e diga: vai ter ligação por esses dias, irmão, vai dormir em paz, vai ter e-mail por esses dias, vai ter notícia boa por esses dias. Não sei para quem é essa palavra, mas quem recebe, faz barulho agora, faz alguma coisa, porque Deus está te dizendo: você ficou tempo demais apreensivo, pensando no pior. Antes do 31 de dezembro vai chegar a notícia boa, vai chegar o de repente, porque eu sempre surpreendo quem tem a minha graça. Quem é escolhido, eu faço surpresa. Meu Deus. As duas se parabenizam, ok? Maria diz para Isabel: agraciada. Ela fala: você é escolhida. Isabel fala para Maria: você também é escolhida. Uma tem o Messias, a outra tem a preparação. Uma é jovem, a outra é velha. Uma vai ver o filho crescer, a outra vai morrer cedo. Gente que é verdadeiramente abençoado não inveja a bênção do outro só porque a bênção do outro é maior. Deixa cair. Gente que é verdadeiramente abençoado não inveja a bênção do outro. Por quê? Porque não é se ele tem mais do que você, é o fato de que você não tinha nada até outro dia, e hoje já tem um gato para puxar pela cauda, ou pelo... As duas, você tem noção, sabe por quê? Vamos lá. O problema de vocês mulheres é que vocês são um bicho esquisito. Eu não entendo vocês. Você fala que a pessoa é linda, vira as costas: nossa, como está gorda, como está feia. É um espírito de falsidade. Não, tá bom. Quando não, faz aquele sorrisinho. Nossa, como você está bem. Como você está bem. Está bem mal, você não terminou a frase, está bem mal. As duas falam uma para a outra: você é agraciada. Você tem ideia que uma falou para a outra: eu sei que você é abençoada. E elas falaram isso vindo de um coração puro. Penúltimo ponto. Quando você é uma pessoa agraciada, quando você tem a graça de Deus na tua vida de uma forma sobrenatural, você é uma pessoa de decisões estranhas. Você escolhe cuidar quando você precisava ser cuidado. Por 3 meses Maria fica na casa de Isabel. Alguém vai dizer: ficou para ser cuidada. Irmão, o marido dela é um velho, mudo, ela é uma velha grávida, e você acha que 2 velhos vão cuidar de uma jovem? Pelo amor de Deus. Ela ficou 6 meses, ela chegou lá, Isabel estava grávida de 6 meses, ela ficou 3 meses, ela ficou até o 9º mês, ela ficou até o nascimento. Sabe, é o meu penúltimo ponto, mas eu quero que você entenda isso. Não sei para quem é essa palavra, mas isso é para alguém. Depois de tanto perder algo, ou várias coisas, sabe, tantas coisas diferentes que você perde, mas às vezes tem uma coisa, às vezes é um filho que você tentou várias vezes e perdeu. Não importa quantas vezes você perdeu, chega um momento da tua vida em que você não consegue ter paz de que não vai perder, a menos que Deus coloque alguém na tua vida que fique 3 meses com você falando: fique em paz, eu não saio daqui até dar certo, fica tranquilo, até a hora de você sair daqui feliz porque nasceu, eu não arredo o pé daqui.
problema é que isso a gente não quer receber. Mas isso Deus está dando para muita gente o quê? Proteção. Tem alguém na tua vida que Deus já colocou que disse: eu não abro mão de você até você dar certo. Enquanto não der certo eu não saio. E essa pessoa insiste em você. Ela te chama a atenção, ela te repreende, ela te exorta. Ela fala: fica feliz, se domine. E não é interessante que quem está cuidando é quem queria ser cuidado? Não é interessante que quem está cuidando é quem poderia falar: eu não tenho mais o que fazer contra você. Você tem marido, o problema é teu, se vira. Eu não tenho marido, eu sou sozinha, eu ainda nem estou casada, e eu quero alguém que cuide de mim. Eu estou pregando isso aqui, irmão, para quem tem um coração bom. E para quem sabe que muitas vezes alguém te questiona e fala: por que você está fazendo isso? Quem está prezando é você. Sabe, quando você faz isso, isso já prova que você é uma pessoa altamente escolhida por Deus. Você é uma pessoa muito agraciada, porque pessoas agraciadas, elas escolhem cuidar quando elas queriam ser cuidadas. Quando elas precisavam dar uma pausa, elas dão uma pausa nelas mesmas e falam: eu não vou parar com você. Mas o meu último ponto é esse. Existe um senso na nossa vida de recompensa, no qual a gente sabe: se eu fui submisso, fui obediente, Deus recompensará. Se eu andei certinho, Deus fará. Talvez você não consiga pensar nisso e se colocar no lugar. Tente imaginar o que é você estar com teu marido no carro, vocês não terem lugar para morar, para dormir, e ele para em todo o hotel, toda a esquina, e ele desce no estacionamento, entra e fala: tem vaga? Não tem, vamos voltar. Vai para o outro: tem vaga? Não tem, vamos voltar. E a mulher no carro grávida: tem vaga? Não tem. Imagine a dor de José. Tente se colocar no lugar de ter que voltar toda hora para o burrinho e falar para ela: vamos avançar, porque aqui não tem lugar para a gente. Aqui não tem lugar, aqui não tem lugar. Dói para um homem voltar para casa com resposta negativa. Dói para um homem voltar para casa e não resolver o problema. Só que muita gente aqui está com essa dor. Às vezes é uma mãe, é um pai, que você sabe e falou: hoje eu resolvo. Não, dessa semana não passa. Não, esse ano. E aí você foi, não deu certo. E você tentou várias vezes, e você ouviu não, após não, após não. E tem alguém na expectativa querendo saber: e aí, conseguiu? Conseguiu? A gente está precisando de dinheiro, conseguiu? A gente está precisando de algo, conseguiu? Como dói para um homem falar isso. Mas Maria é uma mulher tão agraciada que você não vê na Bíblia um relato dela questionando ele, perguntando: por que você não conseguiu? Se tu fosse homem, tu tinha conseguido. Meu pai tinha conseguido. Maria é uma mulher que sabe: se eu deixei Deus me usar para alguém, Deus vai usar alguém para mim. Me acha o nome do dono do estábulo, da estrebaria. Alguém tinha o dono. Alguém era o dono. Me acha o nome de quem abriu a porta. Me diga quantas vezes a Bíblia diz que eles ouviram não após não. A Bíblia só diz: e não havia lugar. Não havia lugar. A Bíblia não dá detalhes, porque a Bíblia quer que você entenda: o não vai vir várias vezes. Mas quando você tem a certeza de que eu pude te usar para alguém, pessoas que mais são usadas, menos vivem preocupadas. Eu termino com isso. Existe um nível de paz na sua vida que você não vai ver até você deixar Deus te usar mesmo cansado.
Você já parou para ver que tem pessoa na igreja que parece que não sofre nenhum problema? Está sempre sorrindo, mas se tu sentar para conversar e ele contar o caos da vida dele, você fica perguntando, como é que você tem tanta paz? É difícil você entender isso, mas há um prazer em servir, cuidar, há um prazer em ser usado para abençoar, que você entende da lei da semeadura e você fala, Senhor, eu estou indo cansado, mas eu sei de uma coisa, quando eu estiver no meu limite, o Senhor vai levantar alguém de perto e de longe para trazer o que eu preciso. E eu já terminei a minha palavra. Se você quiser ter paz em 2024, ouça o que eu estou te falando. Um coração que por Deus é usado, é um coração que por Deus vive acalmado. Você não tem noção do tanto de gente que passa por tanto problema e não arranca metade dos cabelos em comparação a alguns aqui, porque alguns sabem, eu fiz tudo o que pude, eu fui no meu limite e eu sei do que Deus prometeu, que tudo o que eu fizer Ele vai me dar em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E a minha palavra final é essa: se você tem fé de que Deus vai levantar alguém para te abençoar, porque você pode ser usado mesmo cansado para abençoar alguém, seja quando você foi usado para dar dinheiro para alguém, para pagar as contas de alguém, para dar uma palavra de ânimo para alguém, não importa o jeito que Deus te usou. Se você sabe que lá atrás, mesmo cansado, você saiu de casa, mesmo no limite das contas, você abriu mão de você, abriu mão do teu pão e deu para alguém, fique em paz. Ainda esse ano eu estou te falando profeticamente, Deus vai levantar alguém e você vai ver a bênção de Deus vir no seu caminho, porque quem mais é usado, menos fica preocupado. Quanto mais você entender o prazer que existe em servir a Deus, e cuidar de pessoas, e cuidar do reino dele, e aconselhar pessoas, e ajudar pessoas, e orar por pessoas, mas você entende que isso atrai na tua vida uma paz, no qual o inferno está comendo solto, os demônios se levantaram, mas você consegue deitar o travesseiro e falar, Senhor, eu estou em paz me deito, e em paz eu me levanto, porque eu sei que se eu fui usado para alguém na hora do cansaço, Deus vai usar alguém agora na hora do meu cansaço, porque Deus não deixa na mão quem Ele usa. Deus não deixa na mão quem Ele usa. Deus não deixa na mão quem Ele usa. Fique com inveja, irmão, o quanto você quiser. Existe uma paz que não vem orando muito, existe uma paz que não vem jejuando muito, existe uma paz que só vem para quem serve. Existe uma paz que só vem para quem sabe. Quando ninguém me pediu, eu fui. Quando ninguém falou, eu senti de ir. Eu não fiquei falando para ninguém. Eu vim para cá cansado, eu corri. Olha o quanto que eu subi. Olha o quanto que eu vi. Não, porque o que uma mão faz a outra não sabe. E a minha pergunta é: por que você está chorando? E está preocupado? Se Deus não tem amnésia. Por que você está preocupado? Se Deus diz, eu guardo o teu nome na palma da minha mão, e se eu guardo o teu nome na palma da minha mão, você acha que eu me esqueci do que você fez? Você acha mesmo que eu ia deixar você virar o ano sem te dizer isso? Eu registrei tudo que você fez. Você acha mesmo que eu ia deixar você virar 2024 sem tranquilizar o teu coração e falar: eu tenho guardado as obras das tuas mãos? Essa palavra é para quem precisa, não é para todos, mas é para alguém que está no limite e sabe: Senhor, eu não me sinto o que o Senhor diz que eu sou, e está muito difícil para avançar. Eu vejo coisas crescendo, mas ver crescendo não está me trazendo paz.
Você já viveu a fase no qual você está vendo crescendo, mas não tem paz? Você está fechando contratos como nunca fechou. Está tendo abundância como nunca teve. E mesmo assim teu coração está aflito, porque você fala: o momento está muito estranho. Como que eu posso sobreviver a ele? A Bíblia diz: eu tenho que trazer à memória o que me dá esperança. Eu tenho que me lembrar de tudo aquilo que eu fiz, porque Deus se lembra. Feche os teus olhos, se essa palavra falou com você. E eu quero que você diga para você mesmo: será que você não está ansioso demais, esperando pelo pior, a ponto de que perdeu toda a fé de que Deus vai fazer algo imediatamente? Será que você consegue sair daqui hoje com paz, de que a qualquer dia desses, daqui até o dia 31, não tem que chegar janeiro, tem que cair a chai. Você pode sair de férias, você pode estar no feriado, no recesso, sei lá o quê. Mas Deus não tem hora, Deus trabalha a qualquer hora. E a qualquer hora Deus vai fazer chegar na tua vida o que você precisa. Dá uma olhadinha para você mesmo, para a tua cicatriz. Olha para o que você fez. Você não fez por interesse, eu sei que você não fez. Você fez porque você é uma pessoa agraciada. Você fez porque você é uma pessoa boa. Você fez porque Deus te moldou. Você fez porque Deus te fez um ser novo. Você fez porque Deus está te fazendo se parecer com Ele. E às vezes Deus só quer que você ouça isso: descanse, porque eu lembro de tudo. Descanse, porque eu lembro de tudo. Eu lembro de cada lágrima, eu lembro de cada dinheiro emprestado, eu lembro de cada pessoa que cuspiu no teu olho, eu lembro de cada pessoa que te chutou, de cada pessoa que te rejeitou, eu lembro de cada pessoa que você promoveu e quando ela foi promovida não te promoveu. Eu lembro de quem você fez se sentir bem e depois não fez você se sentir bem. Eu lembro de quem você estendeu a mão, mas quando você esperou e todo mundo viu que você estava passando, não estendeu a mão. E agora você está numa situação que você precisa de algo e não tem nenhuma porta se abrindo. Mas eu marquei essa noite para te dizer isso: existem sinais de graça. Existem sinais de graça. Eu estou te dando sinais que eu sou na tua vida, e um desses sinais é esse: lembra que eu te deixei ajudar. De olhos fechados, ouça isso. Teve algumas pessoas que Deus não deixou você ajudar. Teve algumas pessoas que Deus não deixou você estender a mão. Por quê? Porque Deus sabia: eu não vou deixar você investir em terra errada. Eu não vou deixar você colocar coisa boa em lugar errado. Eu deixei você dar e ajudar, porque eu sabia que um dia eu iria recompensar você por tudo. Um dia eu iria recompensar você por todas as coisas. E esse dia está mais perto de chegar do que você pensa. Esse dia está muito mais perto de se aproximar do que você imagina. Tudo que eu espero que você faça é isso: não perca a cabeça, mantenha a tua paz. Porque se você não manter a tua paz, você não vai enxergar a porta aberta. Se você não manter a tua paz, quando a oportunidade vier, você vai achar que é problema e é uma oportunidade. Se essa palavra é para você, fique em pé onde você estiver. Onde você estiver.